Que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 21. Pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso majestoso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus. É momento de ouvir a Deus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez estamos na Tua presença. Sabemos que não temos nenhum mérito para estar diante do trono da graça. Mas agora nos regozijamos, ó Deus. Isto é, com muita alegria no coração, o desejo de estar contigo neste momento, de ouvir a Tua palavra. Como servo do Senhor, eu agora apresento a todas as pessoas que estão a ouvir ou ouvirão esta mensagem vinda diretamente do Senhor. Nos edifica, Senhor. Nos dá a instrução necessária para vivermos a Tua vontade, para compreendermos a Tua essência, para que possamos viver na plenitude do conhecimento de Cristo. Nos coloca, ó Deus, o desejo, a vontade de estar e viver contigo.
nos abençoa em nossa saúde, em nossa vida financeira, em nossa vida profissional, em nossa vida matrimonial. Enfim, Senhor, nos abençoa o nosso ser, a nossa vida, em tudo. É assim, ó meu Deus, com fé, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título o Sexto Santo Ministério Universal. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título o Sexto Santo Ministério Universal. No texto lido da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 21, temos a revelação de um ministério com caráter de exercício universal. Ou seja, um ministério que deve ser exercido por todas as pessoas, independente de ter recebido o santo ministério de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sendo este ministério universal, que nós vamos discorrer neste sermão, pré-requisito para o exercício destes ministérios eclesiásticos de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo Paulo, de um modo direto, diz que o amor de Cristo nos constrange a receber e exercer este ministério universal. E a palavra aqui constrange não está no sentido de tolher a liberdade, de dominar, de subjugar, de sujeitar, de forçar, de coagir, de compelir, de obrigar alguém a algo pela força. Mas esta palavra constrange está aqui no que se refere à interpretação de que o amor de Cristo para conosco nos impulsiona a entregar-se ao ministério da reconciliação com Deus. Um conceito muito mais amplo, este ministério da reconciliação, ele é muito mais amplo do que estar na condição de afastado de Deus e em um determinado momento expressar o desejo de voltar para Deus, como muitas pessoas pensam. O versículo 14, na parte A, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona a abraçar este ministério universal, como diz o tema do nosso sermão, o Sexto Santo Ministério Universal. Cristo morreu por todos, ou seja, Cristo deu a sua própria vida na cruz do Calvário por toda a humanidade, inclusive eu e você. E com isso, também nós morremos juntos com Ele, significando então que todas as pessoas que creem em Cristo morreram com Ele, vindo então a participar do valor da morte de Cristo como expiação
pelos pecados de toda a humanidade. Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados. Na carta aos Colossenses, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 13 ao 15, diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Cristo cravou na cruz todos estes pecados que não estavam ao nosso favor. E a partir daí, quando ele removeu esta dívida que nós tínhamos com Deus, promoveu então a nossa reconciliação com o Senhor, o perdão de nossos pecados, a nossa salvação da condenação eterna. E desta tão grande salvação, a concessão de vida eterna. Então, desta forma, não podemos viver mais em função de nós mesmos, e sim em função daquele que morreu e ressuscitou. Isto é, devemos viver segundo a imagem e semelhança do caráter de Cristo. Viver para e com Cristo. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui está a manifestação do apóstolo Paulo aos Gálatas e a nós neste momento, de que Cristo, pelo amor divino, se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. E agora, sendo crucificado com Cristo, nós devemos então fazer com que Cristo viva em nós, para que, pela fé, nós venhamos a ter a vida eterna, o direito da vida eterna. E assim, ainda desta forma, não podemos mais olhar para Cristo na forma meramente humana, ou personificada em religiosidade ritualística. Não podemos olhar para a luz da cruz de Cristo, considerando o nosso intelectualismo ou outras capacidades humanas dadas por Deus a nós mesmos. Pois agora temos que vê-lo e conhecê-lo com olhos não humanos e ter os nossos pensamentos com a mente de Cristo.
as nossas capacidades humanas, os nossos pensamentos, a nossa inteligência foi concedida por Deus. E se foi concedida por Deus, não pode ser maior do que Ele. E se foi concedida por Deus, não pode julgar Deus, nem emitir qualquer tipo de pensamentos que sejam contrários ao Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 ao 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Com alegria, e com muita alegria, o apóstolo Paulo expressa no versículo 17 do texto base do sermão que nós lemos. Ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E aqui eu vou repetir este versículo 17, porque é a parte essencial, central desta mensagem. A mensagem aqui que nós denominamos como o sexto santo ministério universal, caracterizando aí como um ministério para todas as pessoas de forma indispensável. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aqui, muitas pessoas, apesar de proclamarem uma lealdade a Cristo, vivem em função de prioridades e valores de muitos deuses e senhores de suas próprias vidas. Muitos dizem a seguinte forma, ou pessoas falam: eu sou uma nova criatura em Cristo, mas na realidade vive em função de prioridades e valores de muitos deuses e senhores de suas próprias vidas. Pois continuam a experimentar a escravidão do pecado, as discórdias com outras pessoas, experimentam os seus fracassos pessoais, a ansiedade, as frustrações, parecendo que a nova criatura em Cristo se foi, sucumbiu, desapareceu, criando então uma tensão interna e emocional entre o corpo e a alma. Claro que estas mazelas
elas são inerentes à pessoa humana, a ansiedade, as frustrações. Mas como nova criatura em Cristo, nós devemos buscar forças no Senhor, para que esta tensão interna e emocional entre o corpo e a alma se vá, ou seja, não tenha a interferência de dominar, de nos colocar em um estado de, por exemplo, depressivo, mas a busca no Senhor é que nos liberta desses incômodos, desses problemas, não só no sentido emocional, mas também psicológico e até mesmo biológico, seja através da cura, a cura divina. E, portanto, o corpo e a alma, elas estão se impondo uma à outra. E o fim disto é nos colocar num campo da incredulidade. Quando, então, nos afastamos de Deus. Quando, então, criamos deuses e senhores de nossas próprias vidas. A nova criação, ou nova criatura, preconizada pelo apóstolo Paulo, não nos remete a impor a nós mesmos códigos de condutas moral e espiritual, como muitos também pensam, que aparentemente nos leva à supressão física com o objetivo de purificar o espírito e nos colocar no isolamento monástico social. O conceito que se propaga de uma forma até menos aprofundada do que seja a nova criatura, a nova criação, é de que eu mudando a minha conduta moral, então eu sou uma nova criatura. E que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é muito mais do que isso. A nova criação, a nova criatura proclamada pelo apóstolo Paulo é muito mais ampla do que pensamos e vivemos. Sendo esta nova criatura o estado ou a condição de receber e viver o perdão de Deus. Então, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, na sua natureza, na sua essência, é receber o perdão de Deus e viver este perdão de Deus. Pois o amor de Cristo, que deu a sua própria vida por nós na cruz, nos impulsiona a sermos transformados à sua imagem e semelhança. Então observe que aqui o objeto, o que impulsiona a nos reconciliarmos com Deus, não é uma mudança de conduta, mas é o receber este perdão, crer no sacrifício de Cristo, se arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus como nosso Salvador e Senhor, e a partir daí viver esse perdão. E quando eu vou viver o perdão, a minha conduta também muda. Então, não é que a minha conduta vá a fazer com que eu me reconcilie com Deus. Não. É o perdão de Deus na minha vida que vai fazer com que eu me reconcilie com Deus. E, portanto, é isto, o perdão de Deus para a nossa vida é que nos impulsiona a sermos transformados à sua imagem e semelhança, nos tornando então o nosso corpo e a nossa alma, o nosso espírito, um lugar físico e espiritual da intervenção de Deus de forma continuada.
Porque nós não estamos separados das coisas que nos influenciam neste mundo. E para isso, então, nós temos muitos, mas muitos desafios que a criação nos impõe. E são grandes esses desafios. Vamos mencionar aqui pelo menos 3. Quando recebemos o perdão de Deus e vivemos esse perdão de Deus segundo a imagem e semelhança de Cristo, a todo momento da nossa vida, enquanto estivermos aqui, num corpo corruptível, então nós temos que decidir ser leal a Deus ou criarmos os nossos próprios deuses e sermos leais a eles. Então presta atenção. Primeiro desafio: ser leal a Deus, aos princípios, à vontade do Senhor, ou abandonar essa vontade e fazer a vontade dos nossos próprios deuses e senhores. Grande desafio. E se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E, portanto, vamos decidir ser leais a Deus. Outro desafio: decidir entre ser independente ou dependente de Deus. Exercendo, então, sendo dependente dele, uma comunhão plena com o Senhor. Ou, se resolvermos ser independente, se esconder dele nas selvas dos pecados. Presta atenção que isso é muito profundo espiritualmente. É uma segunda decisão que nos traz um desafio constante. Ser dependente de Deus, exercendo uma comunhão plena com Ele, ou se esconder dele nas selvas dos pecados, que foi o que Adão e Eva fizeram. Desobedeceram ao Senhor. E o Senhor, ao chamá-los, eles se esconderam do Senhor, por causa dos pecados deles. E, portanto, nós temos esse segundo desafio. Um terceiro desafio: se relacionar com Deus para superar a realidade contínua do pecado, ou não se relacionar com o Senhor para ficar continuamente na condição de escravos do pecado. Nós vivemos neste mundo. Este mundo está eivado de pecados ao nosso redor, a todo momento, nos tentando. E Cristo demonstrou isso no deserto para nós. A tentação do deserto, em que Cristo passou por 3 grandes tentações de Satanás. E nós hoje vivemos a mesma coisa, sendo tentados o tempo todo. Mas sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, nós podemos então se relacionar com Deus e superar essa realidade contínua do pecado nos tentando. Isto é a nova criação, isto é a nova criatura que o apóstolo Paulo se refere. Este é, como diz o título do nosso sermão, o 6º santo ministério universal para todas as pessoas. Ser uma nova criatura é muito mais profundo do que realizar um consentimento de estar afastado de Deus e dizer: eu quero agora voltar para Deus. O nosso sermão de hoje
Presta atenção no que eu vou falar e vou aqui encerrar neste momento. O nosso sermão de hoje tem como título o Sexto Santo Ministério Universal. Sendo este ministério anunciado pelo apóstolo Paulo como o ministério da reconciliação. E este ministério da reconciliação é iniciativa do próprio Deus, não é nossa iniciativa se reconciliar com Deus. Foi o próprio Deus que teve essa iniciativa, porque Ele decidiu se reconciliar conosco, ainda que nós somos os ofensores à santidade do Senhor, pelos pecados que cometemos. Então nós cometemos pecados, nós ferimos a santidade do Senhor, mas mesmo assim, Ele ferido, né, em sua santidade, chorando em seu espírito, na sua alma, Ele decide se reconciliar conosco. E se reconcilia conosco por causa do infinito amor em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos impulsiona. Pois foi Cristo quem morreu na cruz para o perdão de nossos pecados. Deus nos concedeu a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, o nosso Pai eterno, segundo a sua misericordiosa graça. Olha o presente que Deus nos concede. Esse ministério da reconciliação está concedendo a você neste momento, que está a ouvir esta palavra. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, no texto lido, no final do texto, ele anuncia, e isso também é um anúncio para todos nós, anuncia a doutrina do ministério da reconciliação e apela, pelo amor a Cristo, que todas as pessoas se reconciliem com Deus. E eu agora, de forma humilde, como servo do Senhor, conclamo a você, entrega a tua vida a Jesus e se reconcilie com o Senhor. Pois, como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é com muita alegria que nós estamos a receber esta mensagem ministerial com respeito à reconciliação contigo. Na verdade, ó Deus, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, precisamos deste ministério de reconciliação. E sabemos que a base é a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Pois, diante deste infinito amor, pois Ele marchou célere para a cruz, enfrentando toda a situação adversa, os medos, as angústias, as dores no corpo, para nos salvar.
foi lá naquela cruz que Ele pregou a nossa dívida. A nossa dívida manifestada pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor. Nos socorre, ó Deus, a vivermos como nova criação, para estarmos contigo no céu. Para estarmos contigo, ó Deus, vivendo uma vida plena, abundante, no paraíso. Estamos ávidos, ó Deus, pela Tua volta a este mundo, para nos resgatar, para nos buscar. Porque a nossa esperança está no Senhor. É com fé que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação com fidelidade a este culto racional. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.